O milagre que Kelly nunca esperava. Kelly tinha 32 anos quando recebeu o diagnóstico que abalou sua vida: esclerose múltipla. Os médicos foram claros: a doença era agressiva, e em pouco tempo ela poderia perder a capacidade de andar, falar e até mesmo de se alimentar sozinha. As dores nas pernas já tinham começado, e alguns dias ela acordava com as mãos tremendo, como se não obedecessem mais ao seu comando. O pior não era a doença em si, mas o desespero de não ter para onde correr. Sua família, embora amorosa, não tinha condições de arcar com os tratamentos caros, e Kelly, que trabalhava como costureira, viu suas economias desaparecerem em consultas e remédios que pouco adiantavam. Uma noite, depois de mais uma crise de choro no quarto, sua vizinha, Dona Maria, bateu à porta. Era uma senhora simples, sempre de vestido longo e cabelo preso em um coque, que Kelly via saindo aos domingos com uma Bíblia debaixo do braço. "Minha filha, você não aguenta mais sozinha, não é?", perguntou Dona Maria, com voz calma. "Venha comigo amanhã. Não prometo nada, mas lá a gente ora, e Deus ouve." Kelly hesitou. Ela não era de igreja, embora tivesse sido batizada quando criança. Mas o que tinha a perder? No domingo seguinte, vestiu uma saia modesta que encontrou no armário e seguiu Dona Maria até um pequeno salão alugado, sem luxo, onde uma placa discreta dizia: Congregação Cristã no Brasil. Dentro do salão, tudo era simples. As paredes brancas, as cadeiras de madeira enfileiradas, os irmãos e irmãs sentados em silêncio, homens de um lado, mulheres de outro. Não havia instrumentos musicais, apenas vozes unidas cantando hinos que Kelly nunca tinha ouvido, mas que, de algum modo, tocavam seu coração. "Jesus, meu Salvador, a ti me entrego hoje." As palavras pareciam saídas de uma dor e uma esperança que ela também sentia. O ancião, um homem de cabelos grisalhos e postura serena, dirigiu a reunião com uma autoridade tranquila. Ele não gritava, não fazia shows, não havia palmas nem emocionantes. Era tudo tão diferente das igrejas que Kelly tinha visto na televisão. Ali, a fé parecia algo quieto, profundo, como uma semente plantada na terra, esperando o tempo de Deus. Quando chegou a hora dos testemunhos, irmãos se levantaram e, de pé, contaram como Deus os tinha livrado de enfermidades, dívidas, vícios. Uma irmã falou de um filho que quase morreu em um acidente, mas que, após orações da igreja, saiu do hospital sem sequelas. Outro irmão, com lágrimas nos olhos, agradeceu por ter conseguido um emprego depois de 2 anos desempregado. Kelly sentia o coração apertado. Será que Deus também olharia para ela? Na oração final, o ancião pediu que quem precisasse de um milagre se ajoelhasse. Kelly, tremendo, obedeceu. Mãos desconhecidas se apoiaram em seus ombros, e ela ouviu vozes suplicando a Deus em seu favor. Não eram palavras bonitas ou ensaiadas, eram clamores sinceros, como os de um filho pedindo ao pai: "Senhor, tem misericórdia desta irmã. Fortalece-a, cura-a, dá-lhe paz." Kelly chorou como nunca. Pela primeira vez em meses, sentiu que não estava sozinha. Nas semanas seguintes, Kelly passou a frequentar a igreja com Dona Maria. Não era fácil. Alguns dias, as dores nas pernas eram tão fortes que mal conseguia caminhar até o ponto de ônibus. Mas os irmãos a ajudavam. Uma irmã lhe emprestou uma Bíblia usada, com as páginas marcadas nos Salmos. Outra lhe ensinou a orar em voz alta, mesmo que fosse só um "Senhor, me ajuda." O ancião, certo dia, lhe disse: "Filha, a fé não é a certeza de que Deus vai fazer como a gente quer, mas a confiança de que Ele sabe o que é melhor. Mesmo que a cura não venha como a gente imagina, Ele não nos abandona." Kelly começou a participar da Santa Ceia, aquele momento solene em que o pão e o vinho eram passados em silêncio, enquanto os irmãos meditavam no sacrifício de Cristo. Ela não entendia tudo, mas sentia que naquele gesto havia uma promessa: Ele está aqui. Ele sabe. Um domingo, depois do culto, o ancião anunciou que haveria um batismo nas águas. "Quem deseja se batizar em nome do Senhor Jesus, para a remissão dos pecados, que se manifeste", disse. Kelly sentiu algo dentro dela pulsar. Não era lógica, não era medo, era uma certeza quietinha: eu preciso disso. Naquela tarde, vestida com um roupão branco emprestado, ela desceu às águas da pia batismal, enquanto o ancião, com voz firme, disse: "Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo."
Quando saiu da água, sentiu um alívio que não era físico, mas como se um peso invisível tivesse sido tirado de suas costas. As semanas passaram, e Kelly continuou orando, continuando a frequentar os cultos, mesmo nos dias em que a doença parecia piorar. Até que, certo dia, ela acordou e percebeu algo diferente: as dores nas pernas tinham diminuído. Não eram mais aquelas pontadas agudas que a acordavam à noite. Levou as mãos ao rosto e viu que os tremores também estavam mais leves. Assustada, quase não ousou acreditar. Mas no domingo seguinte, ao entrar na igreja, vários irmãos notaram. Kelly, você está diferente, disse uma irmã. Seus olhos estão brilhando. Ela não contou a ninguém de imediato, com medo de ser apenas uma melhora passageira. Mas os exames, semanas depois, confirmaram: a esclerose múltipla tinha entrado em remissão. Os médicos, surpresos, disseram que era raro, mas possível. Kelly, porém, sabia a verdade. Naquela noite, no culto, ela se levantou para dar seu testemunho. Com voz trêmula, mas firme, contou como tinha chegado ali, quebrada, e como Deus, através da igreja, tinha lhe dado forças. Não sei por que ele me curou, mas sei que não foi por merecimento. Foi por misericórdia. E se ele não tivesse curado, ainda assim eu seria grata, porque aqui eu encontrei uma família. O salão ficou em silêncio por um momento. Depois, os irmãos começaram a cantar, sem aviso, sem ensaio, apenas vozes se unindo: a Deus demos glória, que nos deu vitória, pela fé em Jesus. Kelly chorou, não de tristeza, mas de uma alegria que não cabia dentro dela. Anos depois, Kelly ainda frequenta a mesma igreja. Não é uma mulher rica, não tem uma vida sem problemas, mas aprendeu algo que nada nem ninguém pode tirar: a fé não é a ausência de lutas, mas a certeza de que, nelas, não estamos sós. Às vezes, quando novas irmãs chegam à congregação com o coração partido, Kelly se aproxima, põe a mão no ombro delas e diz: eu já estive onde você está. Mas Deus é fiel. Espere nele. E assim, entre hinos cantados à capela, cultos simples e orações fervorosas, a história de Kelly se tornou mais um testemunho de que, na congregação cristã no Brasil, Deus continua operando não com alarde, mas com um poder que muda vidas para sempre. Um domingo de manhã, enquanto o sol ainda despontava tímido sobre o bairro, Kelly chegou cedo à igreja como sempre fazia. Ao entrar, sentiu aquele cheiro familiar de madeira envernizada misturado ao perfume suave das flores que as irmãs colocavam no altar. Enquanto arrumava as cadeiras da última fileira, ouviu passos apressados vindo do corredor. Era a irmã Marisa, uma jovem que havia começado a frequentar a congregação havia poucas semanas. Seus olhos estavam inchados, as mãos tremiam ao segurar a bolsa. Kelly reconheceu aquele olhar, era o mesmo desespero que ela própria já havia sentido anos atrás. Sem dizer nada, aproximou-se e puxou uma cadeira ao lado da irmã. Quer sentar um pouco, minha irmã? Perguntou com voz calma, como se já soubesse que aquelas palavras eram tudo o que Marisa precisava ouvir naquele momento. Marisa sentou-se, e as lágrimas começaram a cair sem controle. Entre soluços, contou que o marido havia saído de casa na noite anterior, deixando apenas um bilhete dizendo que não aguentava mais. Os filhos pequenos choravam sem entender, e ela não tinha nem coragem de ligar para a família, com vergonha de admitir que tudo havia desmoronado. Kelly escutou tudo em silêncio, segurando a mão da irmã entre as suas. Quando Marisa finalmente se acalmou um pouco, Kelly olhou nos seus olhos e disse: eu também já achei que meu mundo tinha acabado. Mas Deus não nos abandona, não. Ele vê cada lágrima, cada noite em claro. E quando a gente acha que não tem mais forças, é Ele quem carrega a gente. Marisa enxugou o rosto com as costas da mão, incrédula. Mas e agora, irmã Kelly? Como eu vou criar meus filhos sozinha? Como vou pagar as contas? Kelly sorriu de um jeito que só quem já havia passado pelo vale da sombra da morte poderia sorrir. A gente não sabe como, mas Deus sabe. Você vai ver. Então, com firmeza, acrescentou: vamos orar? As duas se ajoelharam ali mesmo, entre as fileiras de cadeiras vazias. Kelly orou com uma fé que só nasce de quem já viu milagres. Não foram palavras bonitas ou elaboradas, mas um clamor sincero: Senhor, esta irmã está quebrantada, mas o Senhor é o Deus que restaura. Dá-lhe forças, abre os caminhos, mostra teu poder na vida dela, como fizeste na minha. Quando terminaram,
Marisa ainda estava abalada, mas havia uma centelha de esperança em seus olhos que não estava lá antes. Nos dias que seguiram, as irmãs da congregação se uniram em torno de Marisa como só acontece quando o amor de Cristo une um povo. Umas levavam comida, outras ajudavam com as crianças, outras oravam com ela depois dos cultos. O pastor, ao saber da situação, visitou a família e orou com o marido de Marisa, que, surpreendentemente, apareceu na igreja no domingo seguinte, com o coração amolecido. Não foi fácil. Houve noites de choro, contas que pareciam não fechar, momentos em que Marisa quase desistiu. Mas toda vez que o desânimo batia à porta, ela se lembrava das palavras de Kelly: espere nele. 6 meses depois, na mesma igreja onde tudo parecia perdido, Marisa e seu marido renovaram seus votos diante de Deus e dos irmãos. Não era uma família perfeita, ainda havia cicatrizes, ainda havia desafios, mas era uma família restaurada. E naquela noite, enquanto o coro cantava a Deus demos glória, que nos deu vitória, pela fé em Jesus, Marisa olhou para Kelly, que sorria entre as irmãs, e entendeu: o milagre não tinha sido apenas para ela. Era uma corrente. Uma história de fé passando de mão em mão, de coração em coração, como um fogo que não se apaga. E assim, mais uma vez, entre os bancos de madeira, os hinos simples e as orações que sobem como incenso, Deus mostrava que na congregação cristã no Brasil, Ele não apenas ouve e Ele age. Não com estrondo, mas com um toque suave que muda tudo. Não com promessas vazias, mas com uma presença que nunca falha. Porque ali, entre aquele povo, a fé não era só uma palavra. Era uma vida transformada. E outra. E outra. Como ondas que não param de chegar à praia, trazendo sempre algo novo, sempre um sinal de que ele está vivo. Naquela mesma noite, enquanto as irmãs se despediam com abraços apertados e promessas de se encontrar no próximo culto, Kelly sentiu algo diferente dentro de si. Não era só a alegria de ver Marisa livre daqueles anos de dor, nem mesmo o alívio de ter sua própria fé renovada. Era como se uma semente tivesse sido plantada em seu coração, e agora brotava com uma força que ela não podia ignorar. No caminho para casa, enquanto o ônibus sacolejava pelas ruas do bairro, Kelly fechou os olhos e lembrou das palavras da irmã que orou por ela meses atrás, quando ainda carregava o peso de um passado cheio de erros: Deus não olha para o que você foi, mas para o que Ele pode fazer de você. Na época, ela tinha chorado, mas não entendia direito. Agora, porém, era como se uma luz tivesse se acendido. Se Deus podia curar Marisa, que todos diziam estar em um caso sem esperança, o que Ele não poderia fazer em sua vida? Chegando em casa, Kelly abriu a Bíblia no salmo que a irmã lhe indicara uma vez: Ele tira os cativos à liberdade, Salmo 68:6. As palavras pareciam saltar da página. Ela pensou nos anos em que se sentiu presa ao medo, à vergonha, às escolhas que a afastaram de Deus. Mas ali, na quietude da madrugada, uma certeza a invadiu: se Deus libertou Marisa da doença, Ele poderia libertá-la das correntes que ainda a prendiam. No domingo seguinte, Kelly chegou cedo à igreja. Não foi para sentar nos bancos de trás, como fazia antes, como se quisesse se esconder. Dessa vez, ela se ajoelhou no altar antes mesmo do culto começar. Não havia palavras bonitas, nem orações ensaiadas, apenas um coração quebrado pedindo: Senhor, faz em mim como fizeste em Marisa. Não quero mais viver pela metade. Quero ser livre. E então, algo aconteceu. Não foi um raio, nem uma voz do céu. Foi uma paz tão profunda que ela sentiu as lágrimas escorrerem sem nem perceber. Era como se mãos invisíveis tirassem um peso das suas costas, como se alguém lhe dissesse: agora você é minha. Quando se levantou, as irmãs ao seu redor sorriam, como se soubessem exatamente o que tinha acontecido. Uma delas, a mesma que orou por Marisa, aproximou-se e sussurrou: Deus te tocou, não foi? Kelly só conseguiu assentir, porque as palavras não saíam. Nos dias que seguiram, as mudanças foram tão claras que até os de fora notaram. Kelly, que antes evitava falar de sua fé, agora compartilhava com os colegas de trabalho os milagres que via na igreja. Não com orgulho, mas com uma alegria que não cabia dentro dela. Os vizinhos, que antes a viam como uma moça quieta e fechada, começaram a perguntar: o que aconteceu com você? E ela respondia, simples: Deus me encontrou. Um mês depois, no culto de ação de graças, Kelly subiu ao púlpito pela primeira vez. Não para pregar, mas para dar seu testemunho. Com a voz trêmula,
mais firme, contou como viu Deus agir na vida de Marisa e, depois, na sua própria. Eu pensava que minha história não tinha mais jeito, ela disse, olhando para as irmãs que a apoiavam na primeira fileira. Mas Deus mostrou que, para ele, não existe o sem saída. Só existe o confie em mim. Quando terminou, o coro começou a cantar glória a Deus nas alturas, e Kelly sentiu o mesmo fogo que viu nos olhos de Marisa naquela noite. Não era um fogo que queimava, mas que aquecia, que iluminava, que chamava outros para perto. E ali, entre aquelas paredes simples, ela entendeu, o milagre não era só para ela. Era para quem ainda estava do lado de fora, esperando um sinal. Para quem achava que Deus tinha se esquecido. Porque na congregação cristã no Brasil, os milagres não são apenas histórias do passado. São sementes plantadas todos os dias, regadas com oração e fé. E quando uma vida é transformada, não é o fim, é só o começo de uma corrente que não para de crescer. E assim, entre hinos, lágrimas e sorrisos, Deus continuava a escrever sua história. Não com tinta, mas com vidas. Não em papéis, mas em corações. Porque ali, onde a fé é viva, ele nunca deixa de agir. Marisa saiu da igreja naquela noite com o coração tão cheio que parecia não caber no peito. Cada passo que dava na calçada escura era como se pisasse em nuvens, tão leve se sentia. Mas não era só a alegria dela que brilhava, era algo maior, uma certeza que agora ardia dentro dela como uma chama inapagável. Deus a tinha escolhido para ser um canal. No dia seguinte, enquanto arrumava a pequena sala de sua casa, os olhos caíram sobre a foto do filho mais velho, Pedro, que há anos vivia afastado. As lembranças doíam, as discussões, as portas batidas, as noites em claro esperando ele chegar. Senhor, se o Senhor fez isso por mim, pode fazer por ele também, sussurrou, apertando a foto contra o peito. Não era um pedido qualquer, era uma promessa. Se Deus a tinha tirado do fundo do poço, ele poderia puxar Pedro de volta para a luz. E foi assim que, na próxima reunião de senhoras, Marisa se levantou com as mãos trêmulas, mas a voz firme. Irmãs, eu preciso que orem comigo pelo meu filho. Ele está perdido, mas Deus já me mostrou que não existe caso perdido para ele. As mulheres, muitas delas também mães de filhos distantes, se uniram em coro, amém, irmã. Deus vai tocar nele. E ali, entre suspiros e lágrimas, nasceu uma corrente de fé que não seria quebrada. Passaram-se semanas. Marisa não desistiu. Toda noite, antes de dormir, ela colocava as mãos sobre a foto de Pedro e clamava: Senhor, traz meu filho de volta. Não para mim, mas para ti. Até que uma tarde, quando menos esperava, o telefone tocou. Do outro lado, uma voz rouca, hesitante: Mãe, eu tô na porta da congregação. Não sei porquê, mas eu precisava vir aqui. O coração de Marisa quase parou. Ela correu descalça pela calçada, sem nem se importar com as pedras que machucavam seus pés. E quando viu Pedro parado ali, encostado no muro da igreja, com os olhos vermelhos e as mãos nos bolsos, não segurou as lágrimas. Não disse nada. Só o abraçou com tanta força que sentiu os ossos dele. Eu sonhei com você ontem, mãe, ele murmurou, a voz quebrada. Sonhei que você estava me chamando, e eu não podia mais fugir. Dentro da igreja, enquanto os irmãos se reuniam em torno deles, Pedro contou como havia chegado ali. Depois de anos se afundando em más companhias, naquela manhã havia acordado com um vazio tão grande que pensou em desistir de tudo. Mas então, como um sopro, veio à mente a imagem da mãe orando. E uma voz não era a dela, mas era familiar, disse: Venha para casa. Ele não entendeu, até passar em frente à congregação e ver a porta aberta, os hinos saindo para a rua como um convite. Naquela mesma noite, Pedro se ajoelhou no altar. Não foram palavras bonitas, não foram promessas vazias. Foi um choro de anos guardados, uma entrega de quem não aguentava mais carregar o peso sozinho. E quando se levantou, os irmãos o abraçaram como se sempre tivesse feito parte dali. Porque na congregação, não importa quanto tempo você ficou fora, quando volta, é como se nunca tivesse saído. Marisa olhava tudo aquilo com os olhos brilhando. Não era só o filho que tinha voltado. Era a prova viva de que Deus ouve, que Deus age, que Deus não desiste de ninguém. E enquanto cantavam o hino final, ela sentiu algo novo nascer dentro dela, não era só gratidão, era responsabilidade.
Se Deus tinha usado sua vida para trazer Pedro de volta, quem mais ele queria alcançar através dela? No domingo seguinte, Marisa chegou cedo na igreja com um embrulho no colo. Dentro, dezenas de folhetos com o endereço da congregação e um versículo: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Mateus 11h28. Irmãos, eu vou distribuir isso na rua, anunciou. Tem gente lá fora que tá como eu tava, como Pedro tava. Se Deus me deu uma segunda chance, eu tenho que oferecer para eles também. E assim, o milagre de Marisa virou semente. Pedro, que antes fugia de Deus, agora ajudava a mãe a levar a mensagem. Juntos, eles visitavam hospitais, falavam com desconhecidos nos pontos de ônibus, oravam por quem encontravam pelo caminho. Não eram palavras ensaiadas, era a história deles crus, reais, cheias de dor e de graça. Um ano depois, na mesma igreja onde Marisa havia chorado sozinha, agora uma fileira inteira de cadeiras estava ocupada por vidas que eles tinham tocado, um homem que largou o álcool, uma jovem que superou a depressão, uma família que se reconciliou. E no meio deles, Pedro, de cabeça erguida, liderando o louvor com uma guitarra emprestada, os olhos brilhando não mais de vergonha, mas de propósito. Porque esse é o jeito de Deus, ele não só muda uma vida, ele a multiplica. E assim, entre as paredes simples da congregação cristã no Brasil, a história de Marisa e Pedro se tornou mais uma prova de que, onde há fé, não há limites para o que Deus pode fazer. Não é magia, não é sorte. É amor. Amor que não desiste, que não se cansa, que chama cada filho de volta para casa um de cada vez. O último acorde. Quando as últimas notas da canção de Pedro se dissiparam no ar, Marisa sentiu algo se fechar dentro dela não como uma porta, mas como um círculo que finalmente se completava. Olhou para as mãos do marido, agora firmes sobre as cordas da guitarra, e lembrou da noite em que aquelas mesmas mãos tremiam ao segurar um copo de cachaça. Deus não havia apenas tirado o veneno de sua vida, ele transformará a cicatriz em um instrumento. Naquele culto, uma mulher chamada Clara, aquela que um ano antes havia passado por eles na calçada, virando o rosto para não ver a vergonha alheia, se aproximou. Segurava um envelope amarelado. Encontrei isto guardado no armário da minha mãe, disse, com a voz embargada. Era uma dívida antiga do Pedro, que ela nunca cobrou. Mas hoje, vendo ele aqui. Abriu o papel, estava rasgado ao meio, com a palavra perdoado escrita à caneta sobre os números. Mamãe orou por vocês todos os dias até morrer. Acho que Deus queria que vocês soubessem. Pedro abraçou Clara, e Marisa entendeu, o milagre não era só deles. Era de todas as vidas que, sem saber, haviam tecido aquela redenção, o credor que não cobrou, a mãe que orou em silêncio, o pastor que abriu a porta da igreja naquela noite chuvosa. Deus usará até as rachaduras do caminho para guiá-los de volta. A lição no silêncio. Naquela noite, ao voltarem para casa, uma casinha alugada, mas cheia de risos, Pedro segurou a mão de Marisa e sussurrou: a gente achava que estava pedindo pão, mas Deus estava preparando um banquete. E era a verdade. Eles haviam pedido ajuda, mas receberam um chamado. Pediram alívio, mas ganharam um propósito. Porque assim é a graça, ela não nos devolve ao ponto onde erramos, ela nos leva a um lugar que nunca sonhamos existir. O convite. Se você está lendo esta história e sente que sua vida é um erro sem volta, saiba, Deus não trabalha com a sem volta. Ele trabalha com a venha como está. Marisa e Pedro não tinham plano B, só lágrimas e um grito de socorro. Mas foi o suficiente. Porque o milagre não começa quando tudo está resolvido, começa quando, no meio do caos, alguém escolhe acreditar que o amor é mais forte que a ruína. E assim, entre as quatro paredes daqueles que já foram chamados de perdidos, a verdade ecoou como um hino: ninguém está tão quebrado que não possa ser refeito. Nenhuma noite é tão longa que não possa virar aurora. Basta estender a mão mesmo trêmula, mesmo suja, que lhe assegurarás. E então, você verá, o que parecia um fim, era só o início de uma história muito maior.